Pessoal, então a gente vai falar hoje sobre paternidade divina, coisa maravilhosa. Primeiro deixa eu falar com vocês, eu sou pai, né, pra quem não me conhece, pai de duas meninas maravilhosas e lindas, que é um presente de Deus para mim e para Paula. A gente tem, né, uma história de vida em relação às nossas filhas, que foi algo que a gente desejou muito, muito mesmo, foi algo assim, sabe? Que Deus sabe, só Ele sabe o quanto a gente desejou essas filhas. E graças a Deus Ele deu duas bênçãos pra gente, né? Duas coisas lindas que a gente ama muito. E eu tenho certeza que você, como pai, como mãe também, você tem esse sentimento, né? Pelo seu filho. Eu sempre falo que eu acho que o mais próximo que a gente consegue chegar para entender o amor de Deus, é claro que a gente, para entender o amor dele, a gente tem que olhar para Cristo, mas eu falo do jeito assim, do sentimento, é quando nós nos tornamos pais, né? Verdade. Eu acho que é ali que você realmente entende esse amor sacrificial, esse amor que não tem limite para nada, né? Se você precisar dar a sua vida para o seu filho, você não pensa nem meia vez. Você simplesmente vai lá e entrega a sua vida para que ele possa viver. E é esse amor que Deus tem por nós, né? Até mesmo porque ele entregou o seu único filho. Quando Deus entregou Jesus, Jesus era o único filho de Deus. Então ele entregou o seu filho para que outros filhos pudessem retornar aí à paternidade, né? Retornar ao seu pai. Então olha só, vamos começar o seguinte aqui. Você já deve ter ouvido aquela expressão, todos os caminhos levam a Deus. Eu já ouvi essa expressão. Agora eu vou ser muito sincero com você. Na Bíblia não existe essa expressão, né? Você pode ler de Gênesis, Apocalipse, essa é uma expressão do mundo. Você pode procurar em Provérbios, qualquer livro da Bíblia você não vai achar falando que todos os caminhos, qualquer caminho, né? Ou todos os caminhos levam a Deus. Mas se a gente parar para pensar nessa expressão, de certa forma, todos os caminhos ou todas as escolhas, sejam crentes ou não, vão nos levar a um Deus juiz. Por quê? Porque todos nós, nascidos de novo ou não, nós vamos passar pelo tribunal, né? Pelo tribunal de Cristo. Para quê? Para que nós possamos prestar contas. Sim, prestar contas de tudo que nós fizemos e deixamos de fazer. Todos nós, sendo crentes ou não. Eu não estou falando aqui com relação à salvação, tá bom? Então a gente sabe que se você é salvo, você vai para lá já, né? Já com aquilo no seu coração, com aquela fé de que você é salvo. Espero que você tenha certeza absoluta que você seja salvo. Amém. Eu tenho, tá bom? Agora, tem pessoas que não conhecem a palavra, não se renderam a Cristo, não entregaram sua vida para Jesus, não nasceram de novo. Essas pessoas vão passar pelo tribunal, mas elas já vão passar, né, a gente sabe para onde elas irão. O tribunal, na verdade, não é para te julgar se você vai ou não vai para o inferno. Ali, na verdade, você vai ser galardoado ou não, porque a gente sabe que Deus é um Deus presenteador, né? E ali você realmente vai ver, né? De alguma forma você vai entender que você tinha um propósito e por algum motivo e por escolhas suas você não cumpriu aquele propósito. Enfim, não é o assunto de hoje, mas é só para a gente dar continuidade aqui. Amém? Amém. O que a gente precisa entender é que somente um caminho nos leva a Deus Pai, a esse Deus ao qual a Bíblia nos mostra. Somente um caminho, queridos. Né? E a gente sabe exatamente quem é esse caminho. Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse comigo lá em João, no capítulo 12, no capítulo 1, perdão, no versículo 12. Se você trouxe sua Bíblia, eu vou te dar aí 5 segundinhos para você abrir em João, no capítulo 1, no versículo 12. Vamos lá? João é o quarto livro, tá bom, pessoal? Do Novo Testamento, tá? Da Nova Aliança. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Em João 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha só, está falando aqui de Jesus, tá? Todos quantos o receberam quem? Jesus Cristo. Jesus então deu-lhes o poder de serem feitos, eu queria que você guardasse essa palavrinha, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, tá? Está sendo bem categórico aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está falando do novo nascimento. Então, todos quanto receberam Jesus Cristo,
através do novo nascimento, foram feitos filhos de Deus. Como é que a gente entende isso? Mas peraí, novo nascimento, tem algumas pessoas que talvez não estejam entendendo, né, o que eu estou falando. Na verdade, queridos, quando nós nascemos, a gente nasce naturalmente dizendo. A gente tem um nascimento natural, que a gente nasce do sangue da carne, que a gente nasce da nossa mãe, tá? Bonitinho. Só que chega num determinado momento, né, da nossa vida, lá, a gente ainda é criança, que a gente começa a ter consciência das coisas, consciência do que é certo, consciência do que é errado, e a gente toma consciência do pecado. Até esse momento, antes da consciência, você ainda é filho de Deus, tá bom? Você tem a paternidade de Deus. Quando você toma consciência do certo e do errado, do que é o pecado, e você decide fazer o errado, mesmo sabendo que é errado, você decide pecar, é nesse momento que você é separado de Deus, que a sua vida é separada de Deus, você perde a paternidade de Deus. Então, graças a Deus, porque Ele enviou Jesus Cristo, por quê? Porque através de Jesus, através do novo nascimento, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por fé, declarando isso publicamente, então você retorna à paternidade. Então você é colocado novamente no lugar onde você foi criado para estar. Tá? Debaixo do amor, debaixo da paternidade de Deus. Eu e a Paula, a gente já foi líderes, né, e pastores de jovens. Desde quando a gente começou a nossa caminhada cristã, que a gente sempre trabalhou com jovens. A gente já trabalhou com jovens de todas as idades, até jovens adultos, digamos assim. Né? E, queridos, é muito engraçado você trabalhar com jovens, porque eles realmente, assim, eles são questionadores, eles querem entender tudo, sabe? Então, uma certa vez eu estava lá conversando, né, com alguns jovens, e nessa época eu lembro que estava tendo muito aquele assunto a respeito de ideologia de gênero. Estava em alto assunto, né? E surgiu aquele negócio e as pessoas não estavam entendendo. Mas ideologia de gênero, a pessoa nasce, depois que ela nasce, ela vai decidir, ela vai escolher qual o gênero que ela vai ser, se ela vai ser homem, se ela vai ser mulher. Bem, eu lembro que eu não entrei muito em detalhe, porque senão ia ficar uma discussão assim, né? Talvez eles não fossem entender de certa forma. Eu sei que o Espírito me deu uma resposta e que foi assim, bem satisfatória. E qual que foi? Independente da forma com que você nasce ou com que você acha que você nasce, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus criou o gênero masculino e o gênero feminino. Queridos, até mesmo porque, olha, não importa a forma que você pensar. Porque se você refletir sobre isso, a única forma da criação se expandir é por meio de um material que o homem tem e de um material que a mulher tem. Aí você fala assim, mas existem tantos casais, né, de homossexuais que casaram e tiveram filhos. Olha, e se tiveram filhos, ou eles adotaram, mas por meio de inseminação, sim, eu não estou falando, existem vários métodos, mas o que a gente precisa entender é que é necessário um material genético do homem e um material genético da mulher. Então eu explicando, né, isso para eles poderem entender, obviamente, da forma com que Deus nos ensinou, sim ou não? Sim. Aí veio uma nota no meu coração que eu disse o seguinte, olha, independente da forma que você pensa, como você vem, você vai ter que nascer de novo. Por quê? Porque só através do novo nascimento é que você vai ter a eternidade, é que você vai viver para a eternidade e você vai para o céu. Porque se você não nascer de novo, você já está condenado a ir eternamente para o inferno. E isso eles entendiam porque é assim que a Bíblia diz, é assim que a Bíblia nos mostra. E aí eu disse para eles, olha, então independente da forma com que você pensa, né, a respeito disso, de como você nasceu ou de que gênero você nasceu, quando você nascer de novo, todos os problemas do seu primeiro nascimento vão ser resolvidos. Sim ou não? Deus, sim. Então, queridos, não tem jeito. Independente do que você pensa a respeito desse assunto, quando você nascer de novo, você vai receber a verdade. Você vai entender, através do novo nascimento, né, tudo sobre, né, a respeito desse assunto. Então, entenda que o novo nascimento, ele resolve os problemas, né, do antigo nascimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, olha só. A respeito daquela palavra que eu pedi para você guardar, né, que Jesus nos deu o direito de sermos feitos, essa palavra feitos, filhos de Deus, o que significa feito? Queridos, nós não recebemos um título, não. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo. Sabe quando uma criança nasce e ela precisa aprender a andar,
andar, ela precisa aprender a falar, ela precisa aprender a se alimentar. Quando a gente nasce de novo, é a mesma coisa. A gente também precisa andar de uma forma diferente. A gente precisa falar de uma forma diferente. Agora a gente não mente mais. A gente não fala mais palavrão. A gente fala de uma forma diferente. A gente pensa de uma forma diferente. Ou seja, é um novo nascimento. É claro que a gente não vai mergulhar de novo na barriga da mãe e nascer de novo. Não é esse nascimento natural. É o nascimento do espírito. O nosso velho espírito morre para dar então uma nova vida, um novo espírito. Nosso espírito renasce. Tá? E aí, olha só, aí falando um pouquinho sobre paternidade, né, e a gente olhando para a nossa vida natural, a gente sabe que, né, cada um tem um pai diferente, um pai natural diferente, digamos assim, né. Mas, queridos, quando a gente conhece de verdade a Deus, o caráter dele, é aí que a gente começa a entender a respeito de paternidade, realmente o que é ser pai. Sabe, até então a gente tem as experiências dos nossos pais, dos nossos avós, né? E a gente sabe que nós somos falhos, ninguém é perfeito, né? Então nós vamos errar sim com os nossos filhos, mas Deus, em hipótese alguma, erra com a gente. Então a nossa referência de pai sempre será Deus. Então, queridos, por isso que é tão importante nós perdoarmos os nossos pais, as falhas que eles cometeram, aquilo que eles deixaram de nos dar muitas vezes. Poxa, meu pai sempre foi muito frio comigo, meu pai nunca me deu amor. Olha, talvez ele tenha recebido isso, sabe? E a gente, mais pra frente, a gente vai até falar um pouquinho a respeito disso. De pais que saíram de casa cedo, quando você ainda era criancinha, quando você ainda nem entendia muita coisa. E a gente vai falar um pouquinho a respeito desse relacionamento. Então, olha só, eu te faço uma pergunta. Qual que é a imagem que você tem de Deus? Qual que é a imagem que você tem de Deus? Eu, antigamente, antes de eu conhecer a palavra, eu tinha uma imagem de Deus, que era completamente diferente da imagem que eu tenho hoje. Deus, para mim, era um ser extremamente inatingível, digamos assim, sabe? Era um Deus que ficava lá somente preocupado com as coisas grandes do universo e os detalhes da minha vida, quem sabe, talvez. Era um Deus que para eu falar com ele era difícil, até que eu entendi que não. Que ele é como um pai presente, que está ali, você conversa com ele de cara a cara, frente a frente, ele está ali para te ensinar, para te dar amor, ele está ali para, sabe, para ouvir coisas assim mínimas da sua vida, que talvez você ache que sejam dispensáveis na sua vida. Não, para Deus nada é dispensável na sua vida. Deus está preocupado e está de olho em cada pequeno detalhe da sua vida. Sabe? E a imagem que você tem de Deus vai depender do quê? Do nível de intimidade que você tem com Ele. E aí essa questão que eu falei, né, que eu citei aqui, que eu ia comentar com vocês. Às vezes o seu pai, não sei, o seu pai faleceu muito cedo, ou seus pais separaram e você ainda era muito criança, né, e você não teve uma relação muito próxima com seu pai. Então, quer dizer, é difícil você ter uma confiança. É por isso que para a gente confiar cada vez mais em Deus, a gente precisa se relacionar cada vez mais com Ele. Sabe? Para a gente ter confiança, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa de intimidade. Sabe? Muito próximo. Então, assim, como é que você vai falar que você conhece seu pai, se seu pai, né, muito cedo saiu de casa, ou se ele, no caso de falecer ou não, mas, entendeu? Se ele, sei lá, por um motivo separou da sua mãe e você não tem muito contato com ele. Você não pode dizer que você confia totalmente no seu pai. A não ser que seu pai realmente, né, é diferente do que seu pai está ali todos os dias, tendo aquele relacionamento com você. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Relacionamento diário, todos os dias, o relacionamento de pai, para quê? Para que você... Intimidade. Para que você confie cada vez mais nele. Amém? Amém. Então, como eu falei, tem pessoas que olham para Deus como se ele fosse um criador que tivesse lá interessado só a respeito dos acontecimentos que acontecem no mundo. Não, queridos. Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. Outros pensam que Deus é aquele Deus tirano, né? Aquele Deus que castiga. Outros... Vocês já viram aqueles deuses da mitologia? Não tem o Zeus, né? Que joga raio. Tem gente que acha que Deus fica jogando raio na cabeça dos irmãos que ficam pecando. Não, queridos. Deus não está sentado no trono atirando raio nos outros, não. Entendeu? Esse não é o caráter do nosso Deus. Tá? Esse não é o Deus Pai que a Bíblia nos mostra. Então, olha só, abre comigo lá em João, a gente já estava em João, continua em João agora no capítulo 14, a partir do versículo 8. Amém? Amém.
te dar aí uns segundinhos para você abrir. Olha só, se eu não me engano, no versículo 6 é onde Jesus estava lá, né, ensinando aos seus discípulos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava ensinando a eles. Aí chega no versículo 8 aqui, chega o Filipe e me dá uma dessa aqui: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí Jesus vira para Filipe e diz assim: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ah, cabeção. Aí continuando: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, querido, Jesus estava ali já, né, os discípulos já estavam bastante tempo com ele, e ele ensinando aos discípulos que ele e Deus eram uma pessoa. Ele e Deus estavam juntos, estavam unidos. Olha, você quer conhecer a Deus? Você acha que Deus é um ser assim, que você não tem contato com ele, que você não pode saber como Deus é? Olha para mim. Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que ainda existem pessoas que acham que Deus é assim, igual eu falei, é um ser inatingível, que não tem como nem a gente saber como é Deus. É claro que na sua plenitude a gente não tem, né, ainda a capacidade, sei lá, mental, de compreender todo o ser Deus. Mas, cara, você quer conhecer Deus, quer conhecer o caráter dele, a bondade dele, o amor dele, a justiça dele? Olha para Jesus, que você vai saber quem é Deus. Sabe aquela música Ninguém Explica Deus? Realmente, não dá para explicar Deus na totalidade, mas quer explicar um pouco a respeito de Deus? Olha para Jesus. Que aí você vai entender esse Deus. Amém? Amém. Então, queridos, olha só, Deus é esse Pai que, né, é bom em todo tempo. E a gente vai ver um versículo aqui que você vai ver que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Agora, você já viu na Bíblia, em algum momento, Jesus Cristo repreendendo alguma pessoa que foi pedir a ele que curasse, algum milagre, alguma coisa desse tipo? Alguém que, sei lá, passou a vida inteira fumando. E aí Jesus foi lá e falou: ó, eu vou colocar esse câncerzinho aqui só para você entender que você tem que cuidar da sua saúde, que você não pode fazer isso. Misericórdia. É claro que ele não faz isso, nunca fez e nunca fará. Deus não coloca doença em ninguém para mostrar para a pessoa que ela tem que cuidar da saúde dela. Você, como pai, você vai ensinar para o seu filho assim? Você vai pegar o dedinho da sua filhinha lá pequenininha e vai enfiar ele na tomada para ela tomar um choque, para ela entender que não pode botar o dedo ali? Não, gente, pai não faz isso. O diabo sim, ele pode até falar: ó, vai lá, bota o dedo lá, vai ser bom para você. Porque ele é mentiroso. Mas Deus não. Deus não age dessa forma. E a Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais Deus que é bom, quanto mais Deus que é perfeito. Por isso que a gente tem que entender essa paternidade, o caráter de Deus, a bondade de Deus, o Pai que é Deus. Olha só, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, esse versículo já explica exatamente tudo. Não existe mal em Deus. É toda boa dádiva e o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, descendo sobre nós. A bondade dele vem sobre nós. E que não há mudança nem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vai mudar nunca. Se ele, né, é bom antes, ele é bom agora e sempre vai ser. E aí, continuando, segundo a sua vontade, ele, olha só, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Gente, foi vontade de Deus. Era desejo de Deus criar um filho, ter uma família, para que fôssemos como que? Primícias. O que é primícia? Prioridade. Nós somos a prioridade de Deus. É como se Deus, vou explicar para vocês, é como se Deus fizesse todas as coisas. Deus criou tudo. O universo, criou o mundo, criou tudo bonitinho.
Deus é o criador, Deus é o confeiteiro. Deus fez aquele bolo maravilhoso, cheio de tudo que você imaginar. E aí o que ele fez? Tudo de bom, né? Tudo de bom. E aí ele deixou o melhor para o final. É a cereja do bolo. Ele deixou aquilo que assim, é o que vai encantar, é o que vai abrilhantar, é o que vai dar sabor, é o que vai dar luz àquele bolo. Ele deixou para colocar. É a criação. Somos nós. Deixou ali para o final. Depois que ele criou todas as coisas, Deus vai lá e cria o ser humano. Ou seja, para que fôssemos a primícia, a prioridade da sua criação. Sabe, eu olho para as minhas filhas, eu fico imaginando Deus olhando para mim. Né? Deus olhando para nós, pais. Sabe, e aquilo que a gente falou. E se minhas filhas precisarem em qualquer momento de qualquer coisa, queridos, eu não vou titubear. Olha, precisa do meu coração? Toma. E ai de quem vir tentar me impedir. Porque um pai é assim. Quando eu digo pai, queridos, nós estamos falando aqui de pai e de mãe. É esse sentimento que a gente não consegue explicar relacionado ao filho. A gente explica tanta coisa. É o que deveria ser, né? Mas nem todo pai, nem toda mãe. É o que deveria ser, exatamente. Mas por isso que a gente precisa entender que o nosso exemplo de paternidade tem que ser Deus. A gente tem que olhar para Deus, para Jesus Cristo, o Filho que morreu, né? Para quê? Para que Deus pudesse trazer toda a humanidade de novo, né? Para que voltasse a sermos filhos também. Então, que amor é esse? É um amor que a gente só consegue talvez explicar sendo pais. Que a gente olha para o nosso filho e é um amor sacrificial. Qualquer pai que entenda o que é ser pai e mãe, morreria por um filho, com toda certeza. E foi o que Deus fez por nós. Lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 20, diz assim: E disse, todos nós conhecemos esse contexto aqui dessa história, tá? Jesus estava contando essa parábola aos discípulos, a parábola do filho pródigo. E aí eu só vou ler o versículo 11, 12 e 13, tá bom? E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai então repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo libertinamente. Então, resumindo a história, um homem teve 2 filhos, tinha um mais novo e um mais velho. O mais novo simplesmente decidiu que ele queria partir para o mundo, né? Curtir a vida doidado, viver. Tá? Eu, particularmente, a Bíblia não diz, mas eu, Bruno, particularmente, acredito que o pai dele deva ter instruído ele. Falou, meu filho, não vá, fique com a sua família. Sabe, lá fora é muito diferente, as coisas lá fora acontecem assim, se assado. Eu acho que ele, com certeza, na minha cabeça, com certeza ele disse isso, né, para o filho. Que pai deixaria um filho assim? Mas era da vontade do filho. Então, né, o filho era mais novo, mas, bom, enfim, era da vontade do filho. E ele, como filho, ele tinha direito ao quê? A herança do pai. O pai, em momento nenhum, virou para ele e falou assim, não, você tem direito, mas agora não vou dar, não. Não vou deixar você ir, não. Não. Você quer ir, você tem direito, então você vai. As escolhas que nós fazemos, assim também, nós, como filhos de Deus, nós temos direito à herança de Deus. Nós somos filhos, temos direito a toda herança. Agora, cuidado com o que você vai fazer com a sua herança. Olha o que o filho pródigo fez. Foi lá, torrou tudo, gastou com o que podia e o que não podia, fez muita bobagem, até o ponto, queridos, dele chegar e comer com os porcos. Lá, a lavagem que eles comiam lá. Ou seja, a gente conhece essa história. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é quando o filho volta. O filho simplesmente ele pensa assim, cara, eu preciso falar com meu pai. Eu preciso voltar lá, e mesmo que ele ainda não me veja como filho, mesmo que ele não me aceite como filho, se ele me aceitar como um trabalhador da fazenda, ainda assim eu vou comer melhor do que com os porcos. Então eu vou. E aí o filho chegando na fazenda, né, o pai o avista de longe, e olha que impressionante. Não é o filho que vai correndo para os braços do pai, mas é o pai que vai correndo para os braços do filho. Porque, queridos, o pai nunca deixou de ser pai. Por mais que o filho, né, tivesse desobedecido, tivesse talvez desonrado aquele pai, o pai sempre esteve à espera do filho.
E eu entendo que Jesus estava realmente mostrando ali aos discípulos exatamente isso. Independente se você hoje não está nos braços de Deus, se você hoje não é filho de Deus, se você não nasceu de novo, olha, Deus está te esperando de braços abertos para você se tornar filho dele. E o mais impressionante é que aquele homem, quando abraçou o filho, ele o beijou. Acho que a maior alegria da vida daquele pai era ter visto o filho novamente, o filho voltando para casa. Sabe? É exatamente aquilo que eu contei aqui no início. Depois que a gente nasce e a gente, né, morre de novo, que a gente vai ter que nascer, é como se Deus tivesse assim, ó, meu filho, vem, volta para mim. Sabe? Volta para mim. E eu sei que Deus, ele, sabe, ele faz muita coisa, queridos, muita coisa. Ele coloca pessoas na sua vida, ele te dá sinais, ele faz tanta coisa para você enxergar que ele está te procurando, que ele está te querendo nos braços. E muitas vezes a gente fecha os olhos para isso, a gente não enxerga. E a gente passa uma vida inteira achando que a gente tem um pai e na verdade você está tendo um padrasto. Um padrasto que quer ver a sua morte. E você sabe de quem que a gente está falando. Verdade. Enquanto Deus está querendo te trazer de volta. Amém? Amém. E engraçado que essa palavra beijar, né? A palavra adoração, se você olhar lá em João 4, que fala assim, o Pai procura adoradores. Essa palavra adoradores também significa beijar. Eu pesquisei isso. Significa beijar. Ou seja, nós beijamos a Deus quando nós o adoramos. Olha que coisa linda. Por quê? Porque Ele nos beijou primeiro em amor. Ele soprou o fôlego de vida em nós, em amor. Aleluia. Então, queridos, nós chegamos nesse mundo através de quê? De uma família. Então, por mais que você diga que você não tem família, que você não gosta da sua família, deixa eu te falar, você veio por meio de uma família. Tá? O seu pai e sua mãe tiveram você e você veio por meio de uma família, né? Ao qual nós crescemos, desenvolvemos. Mas vai chegar um tempo que a gente vai precisar nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, aleluia, porque a gente passa a nos tornar de uma família maior ainda. Amém. A família da fé, a família pelo Espírito, a família de Deus. Nós somos todos uma família, queridos, quando nós aceitamos Jesus. Nós temos a nossa família consanguínea, a qual a gente, né, precisa cuidar, a gente precisa estar ali presente em tudo, mas todos nós somos irmãos, né? Por meio do Espírito. Amém? Amém. Aleluia. Então, olha só. Aí, só finalizando a questão do filho pródigo, o filho pródigo passou tanto tempo fora, queridos, gastando, né, tudo que ele tinha, mas quando ele voltou, o que o pai fez? O pai poderia ter repreendido o filho, poderia ter, olha, não, você nos obedeceu, tudo bem, pode ir lá trabalhar, eu vou te dar. Não, o pai deu uma festa. O pai deu uma festa para o filho. Mandou matar lá o melhor boi, novilho, não sei, lá para o filho, para a festa. Colocou um anel no dedo dele. Né? A aliança que ele tem com o filho. Aleluia. Amém? Amém. Agora, o filho, com certeza, né, iria ter que aprender novamente a ser filho. Com certeza ele entendeu, queridos, né? A bobagem que ele fez, a bobagem que ele havia feito, né? De ter saído dos braços do pai. Então, queridos, olha só. Nós nascemos de novo, mas a gente está aprendendo ainda o quê? A andar de acordo com essa filiação, né? Foi o que disse. A gente precisa aprender a caminhar de novo. Por quê? Porque se a gente soubesse, né, como andar, a gente já estaria andando como Jesus andou aqui na Terra. E não. A gente precisa olhar para Ele como nosso exemplo, para que nós possamos agora andar da forma correta, andar como filhos de Deus. Por isso que, gente, a gente precisa tomar cuidado, precisa ter responsabilidade, depois que a gente nasce de novo. Por quê? Porque é a imagem do teu pai que você está passando para as pessoas. As pessoas vão olhar para a sua vida e falar assim, nossa, que Deus que é esse? Né? Sim ou não? Verdade. É a mesma coisa, você pega uma criança lá, você está na igreja, aí a criança saiu, foi lá na frente e fez uma bagunça. Bagunçou tudo lá, deixou o pastor doidinho. O pastor vai olhar para aquela criança e falar assim, quem que é o pai dessa criança? Quem que é o pai desse infeliz aqui? Sim ou não? Verdade. E o pai vai ficar escondidinho lá, papai, então, meu filho.
Por isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos. Porque se é um menino que está lá quietinho, bonitinho, está ouvindo e está participando e tudo, o pai todo orgulhoso, né? Vai falar, opa, esse é meu filhão. Agora o outro já é diferente, queridos. O outro vai olhar lá, na hora ele já vai jogar a culpa no pai, falar assim, olha aí o que o pai deixa fazer. Então qual que é a imagem que nós estamos passando de Deus? Exatamente. Quando a pessoa fala que é cristã, mas não perdoa, tá cheio de sentimentos pesados dentro do coração, fala coisas ruins, quem tá de fora olha e fala, mas ser cristão é isso? E não é aquele bom testemunho, né? As pessoas, muitas vezes, elas não vão ler a Bíblia, que a gente sempre fala. Não vão ler a Bíblia, elas vão olhar para você, vão ver o seu exemplo. Então, a gente está rodeado, todos nós estamos rodeados de pessoas que não conhecem a palavra. E que exemplo estamos sendo, né? Exatamente. A gente está sendo bom exemplo, boa referência para as pessoas sentirem vontade de conhecer mais intimamente o Senhor, mais intimamente a palavra, né? Muita gente não, infelizmente. Então, quando a gente fala somos cristãos, eu sou cristã, a gente tem que ter responsabilidade com isso que a gente está falando, né? Porque as pessoas vão olhar pra gente diferente. Se a gente tá só falando da boca pra fora, não, eu sou cristã, mas não perdoa, não libera perdão pra si mesmo, não tira culpa da vida, o que fala é coisa ruim, só amaldiçoa, só fala coisa pesada, você tá atraindo alguém pra palavra do Senhor? Não tá, infelizmente. As pessoas vão afastar, talvez, daquela pessoa e certamente da palavra também, né? Isso mesmo. E, pessoal, quando a gente está falando aqui a respeito de paternidade, você precisa entender que eu não estou falando somente para os pais. Porque eu sou pai, mas eu também sou filho. Então é isso que a gente precisa entender. A gente tem que olhar para Deus como pai, para a gente ter o exemplo, mas nós também precisamos olhar para Jesus, para nós entendermos o que é ser filho de verdade. Verdade. Sabe, nós temos aí os dois exemplos. Então, olha só. Imagina alguém que, ao nascer, né, uma família lá, o pai então se separou da mãe. O que ficou ali? Ficou uma lacuna, ficou uma brecha, né? Essa criança provavelmente vai ver o pai de vez em quando, foi aquilo que a gente disse, né? Ela não vai ter tanta intimidade, tanto relacionamento com o pai, né? E aí, qual que é a imagem desse pai que essa criança vai ter? A imagem que ela vai ter dele vai depender do que a mãe falar para ele, do que as outras pessoas falarem, e não do que o próprio pai. É o que acontece com Deus. Quando você não tem um relacionamento direto com Deus, a imagem que você vai ter dele vai depender do que as pessoas falarem para você a respeito de Deus. Por isso que tem muita gente achando que Deus é um Deus tirano, que é um Deus que mata, que faz isso, faz isso. Por quê? Porque não tem relacionamento com ele e fica ouvindo essas coisas, né, aí do mundo, daí de fora. E é claro que o diabo vai imprimir isso na sua cabeça. Ele sempre vai falar que não, isso aí aconteceu com sua vida aí, ó, que você está no buraco por causa de Deus. Foi Deus que fez isso com você. É isso que ele faz. Então por isso que é importante a gente ter relacionamento de pai e filho com Deus, mas um relacionamento próximo, de intimidade. Sim ou não? Sim, com certeza. E aí, queridos, olha só, ele como pai que nos ama incondicionalmente, né, a gente sabe disso, o que vai acontecer quando você está naquele processo ali que ainda não nasceu de novo? Queridos, ele começa uma busca incessante atrás de você, né, para trazer você de volta. E aí a gente precisa entender que somente nascendo de novo é que a gente vai conseguir retornar aí aos braços do Pai. Amém? Amém. Olha só, para a gente terminar aqui, estou acabando, eu queria contar uma historinha rapidinha, coisa aí de 5 minutinhos, 10 no máximo. Posso pegar o violão? Você esqueceu de pegar. Pode. Paulinho vai pegar o violão ali, a gente está quase terminando, mas presta atenção nessa história que está muito relacionada ao que a gente está falando. Tem tudo a ver aqui com essa questão da paternidade, tá bom? Então vamos lá. Tinha um garoto que muito cedo ele havia perdido seus pais, né? E não só seus pais, mas também perdeu a maioria dos seus familiares. E enfim, esse garoto ele começou a morar na rua sozinho, foi viver na rua, tá? E aí ele passou a mendigar, passou a passar frio, fome na rua, comer do resto que sobrava das coisas, enfim, né? A gente imagina como deve ser a vida, né, de um morador, uma pessoa que mora nas ruas. Agora imagine uma criança. Então essa criança perdeu ali sua família e passou a morar nas ruas. Havia um empresário nessa cidade que ele morava, muito rico,
dono de vários restaurantes na cidade, uma pessoa muito influente. Um certo dia, esse homem viu esse garoto revirando o lixo dos restos de comida do restaurante, sabe? Atrás ali num beco, o menino revirava ali e comia do resto daquelas comidas. E aí aquilo comoveu aquele homem, então ele chamou os funcionários dele e disse assim, olha, prepara umas marmitas, umas quentinhas, né, com comida aí novinha que sai agora, coloca numa sacolinha bem fechadinha e tudo, e deixa lá perto de onde ele procura comida. Aí os funcionários foram lá e fizeram, né, o que o patrão tinha mandado. E aquele menino fez uma refeição maravilhosa, ele nunca tinha comido algo tão bom na vida dele. E aquilo tocou tanto aquele empresário, tanto aquele dono, que ele continuou fazendo, né, aquilo ali por alguns dias, mas ele queria fazer mais na vida daquele garoto. Então, num belo dia, ele, né, foi até o local onde o garoto pegava a comida e virou para ele e falou, olha, eu queria te dar um presente, eu queria que você fosse lá em casa comigo, você vai tomar um banho, vai cortar seu cabelo, vai ganhar roupas, vai ganhar sapato, vai ganhar um monte de coisa. Então o menino foi, né, tomou um banhozinho, ficou bonitinho, cheirosinho, comeu, ganhou lá roupinha, sapatinho, e aí chegou a noite, o dono do restaurante levou ele nesse restaurante lá que o menino comia lá atrás. Então eles se sentaram na mesa lá, na melhor mesa, e ele pediu o melhor prato que tinha no restaurante, enfim. Ele passou um dia ali, queridos, de príncipe, comeu e tudo mais, ficou satisfeito, e aí o dono do restaurante se despediu, né, do garoto, o garoto foi embora. Passado alguns dias, esse dono do restaurante chegou e voltou a ver o garoto no mesmo local que o garoto pegava a comida no lixo, já com a roupa já surrada, todo sujinho, e procurando ali restos de comida para poder comer novamente. E aquele homem, então, ele entendeu. Ele entendeu que simplesmente se ele desse comida, desse roupa, desse, né, essas coisas para o menino, aquilo não ia mudar, aquilo não ia transformar a vida dele. Essas coisas materiais eram importantes na vida dele, mas ele precisava de algo maior. E aí o que ele pensou? O que ele fez? Esse empresário, então, ele chamou o advogado dele. Não sei se você vai fazer uma relação. Você sabia que Jesus hoje é o nosso advogado, que está, né, ao lado do Pai, intercedendo por nós? Pois é. Esse homem, então, chamou o advogado dele. Eles foram lá, conversaram lá com o assistente social. E esse homem, então, conseguiu adotar esse garoto. Então ele adotou o garoto, agora o garoto era oficialmente filho desse homem. Ou seja, esse homem não só ganhou roupas, sapatos, comida, de frisar aqui, esse homem, ele por um motivo, ele havia ficado estéril, então ele não podia ter filhos. Ou seja, o homem ganhou um filho, e esse filho agora ele tinha um pai. Só que não só ele ganhou um pai, uma família, como ele ganhou um nome. Ele ganhou, sim, lá um sobrenome de força, de autoridade. Né? Esse homem era muito poderoso na cidade, um homem bom. E esse menino ganhou, né, um nome, uma família, e agora ele era herdeiro de toda a herança daquele homem. E aí, aquele homem entendeu que a única forma de transformar a vida daquele garoto era aquele garoto, né, vir se tornar o filho dele e ele o pai daquele garoto, que agora ele tinha todos os direitos de um filho. Então, queridos, essa história, ela se baseia muito nisso que a gente conversou aqui hoje, né, que a gente pregou aqui hoje. Sabe? É isso que Deus faz com nós, é isso que acontece com as nossas vidas, quando nós nos tornamos filhos. Nós nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, de tudo que é do Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Que talvez, queridos, uma mudança sua, uma mudança de cabelo, uma mudança física, uma mudança assim, beleza, pode mudar alguma coisa na sua vida, mas o que vai te transformar por dentro realmente, o que vai mudar a sua vida, é essa transformação, é o nascer de novo. É um novo espírito, um novo nome, vamos dizer assim, que agora você agora tem o nome de Deus. Amém. O Criador e dono de todas as coisas. Aleluia! É isso que nós precisamos entender, queridos. Essa é a verdadeira paternidade, ao qual a gente precisa se espelhar, nós como pais. Sabe? E olha, é um esforço diário que a gente precisa fazer sim, mas graças a Deus
que ele enviou Jesus Cristo para nos mostrar, para nos ensinar isso. Amém, amados? Amém. Por fim, aqui, deixa eu só ler um versículo aqui, Romanos 8,32, que diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, com Jesus, e de graça, todas as coisas? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Sabe, por mais que o meu pai natural, por mais que o seu pai natural não tenha sido perfeito, com certeza não foi, nem eu como pai vou ser perfeito, querido. Nós temos sim um pai perfeito. Nós temos um pai ao qual nós precisamos nos espelhar. E não só um pai, mas nós temos um filho também ao qual nós precisamos seguir e ser exatamente como ele é. Se o nosso Deus, o nosso pai é bom com a gente, nós precisamos ser como Jesus é com Deus, um bom filho. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí, amados. Vou te fazer aqui a última pergunta para a gente tocar uma música aqui. Qual pai você quer ter? Precisa pensar? Não. Não? Não é possível. Pensa nele. Hashtag fica a dica. Tá bom? Quem ainda não aceitou o Senhor e quiser aceitar, quiser falar aqui, a gente faz aqui ao vivo. Quem não quiser fazer ao vivo, quiser nos chamar por direct, por mensagem, no nosso Instagram tem lá na bio, tem os links para falar com o Bruno, falar comigo, entrar no nosso grupo, no WhatsApp. Então, o que vocês precisarem, podem contar com a gente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vamos tocar uma música aqui para a gente finalizar o nosso culto. Aleluia. Que bênção, amados. Que bênção é poder falar sobre família. Nossa, quanta alegria, viu? E ó, no nosso culto no domingo agora, a gente vai falar sobre filhos, criação de filhos. Eita glória! Então, se eu fosse você, né, se você não estiver aí no grupo de risco, daqui a pouco vai acabar isso. Eu tenho certeza absoluta que vai acabar. Tá acabando, viu? Em nome de Jesus. Vai vir todo mundo. Esse lugar aqui vai estar lotado, já não vai caber gente que vai não. Amém. Nós vamos ter que ir lá para a nossa igreja. Amém? Amém. Então, olha só. Você que pode vir, venha, que o assunto vai ser maravilhoso. Quando a gente vai tratar, né, sobre filhos, a gente não está falando somente dos nossos filhos, a gente está falando de nós também como filhos. Amém? Amém. Então é isso. Você está convidado a poder vir aqui com a gente. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra de Deus. Amém? Mais uma vez eu te convido a vir aqui na nossa casa. Você, né, aqui da região de Visconde do Rio Branco, você também de Ubasca, da Pulinha aqui. São Geraldo, Sema, quem mora aqui perto, Isso. cola com a gente. Agora preste atenção lá nos nossos cards, tá? Que a gente posta lá, para você olhar bem as orientações, tá bom? Pra gente fazer tudo conforme na lei, tudo direitinho. É um grupo bem reduzido ainda, na nossa casa, um espaço todo aberto, ventilado, tem que vir de máscara, a gente passa álcool gel, fica todo mundo distante. Venham receber mais dessa palavra, dessa unção que está disponível para você, para transformar a sua vida. Amém, glória a Deus. Então é isso, olha, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham aí um final de semana abençoado em Cristo Jesus. Gente, não esqueça, se fortaleça todos os dias na palavra de Deus, tá? Não deixa o diabo aí tomar conta de nada, porque ele já é um derrotado, amém? E não se esqueçam, vocês são filhos do Deus Altíssimo, tá bom? Isso, amém. Beijo no coração, sejam abençoados na prática da palavra e até o próximo. Beijo.